Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais um episódio do nosso podcast e hoje com um convidado para lá de especial, participou do nosso congresso, trazendo aí a sua bagagem, experiência e foi maravilhoso, não é mesmo, Vô? É isso aí, galera. E hoje temos a honra de receber aí um convidado mega especial, como o Edilson comunicou. E eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento e ele vai trazer muitas informações para nós também. Exatamente, apresentamos para vocês Henrique Nixon, seja muito bem-vindo. Oi, Edilson, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, conhecer todo esse ecossistema que vocês atuam. Foi uma honra estar aqui falando e conhecendo e também vendo todas as iniciativas que vocês vêm tocando hoje no dia a dia. Muito bom. Grande prazer para nós, né, Edilson? Exatamente. E Excelente. é bom quando a gente se conecta, Henrique, com Sim. pessoas que também têm esse mesmo propósito. Sim. Para nós quebrar o gelo aí também, eu gostaria de saber um pouquinho mais da tua história, como que você chegou até Excelente. aqui. Excelente. Desde assim, família, escola, faculdade. Conta pra Excelente. gente. Quem é o Henrique, Quem é o né? Henrique? Nos bastidores. Meu nome é Henrique Nixon, né? Todos me conhecem por Nixon. Eu fui trabalhar num local, no meu primeiro emprego eram 3 Henriques. Aí chegou o quarto. Aí falou assim: não pode ser Henrique, vai ter que ser diferente. Aí virou Nixon. Tanto que a minha família me conhece por Henrique, né? Mas eu comecei minha carreira bem cedo. Eu comecei com 22 anos. Eu fui especialista em políticas públicas. Passei no concurso do governo de Brasília. Assumi o cargo num momento bem complexo de Brasília, né? Um momento de transição difícil. Passei praticamente 4 anos atuando no governo de Brasília, atuei em grandes projetos como a Copa do Mundo, né, de 2014. Depois eu fui trabalhar no governo federal, aí fui transferido para o governo federal, trabalhei na inteligência portuária, atuava como diretor de TI do Ministério da Integração Nacional, atuava na liderança de projetos como o Centro Nacional de Desastres Naturais, a transposição do Rio São Francisco, né? E aí eu passei, após o Ministério da Integração, eu fui para a Inteligência Portuária. Inteligência Portuária eu liderei um projeto chamado Porto Sem Papel. Foi uma single window brasileira, onde eu integrei 5 órgãos, né, que atuavam nesse ciclo de liberação de anuência portuária, né? Anvisa, Vigiagro, Polícia Federal, Capitania dos Portos. E aí eu integrei todos esses 5 órgãos dentro de um sistema, né? Fazendo o que a gente chama de interoperabilidade, né? Era um grande sonho ali do sistema portuário fazer essa entrada única, né? Por isso o single window, onde o navio entra e consegue ter todas essas anuências. Esse projeto teve muito sucesso na época, né? Teve até impacto no PIB brasileiro, porque antigamente os navios levavam mais de 15 dias nesse processo de desembaraço, né? E aí com esse sistema a gente conseguiu criar um semáforo virtual, né? Então o navio entrava na Green Village, tinha um semáforo virtual e ele conseguia essa anuência. E aí por último, a minha última passagem no governo foi no Ministério da Saúde. Eu entrei em 2017 a convite do OC, né? Que vinha da Caixa. E aí fiquei como diretor de TI. Eu cuidava de mais de 620 sistemas de informação, de toda a parte de interoperabilidade do SUS, aplicativos e tudo mais. E aí a gente começou todo um projeto de transformação digital do SUS, isso em 2017, 2018. Levamos o Ministério para um ambiente de cloud, né? Hoje se fala muito de cloud, de nuvem, mas em 2017 a gente tinha uma resistência muito grande, muito medo do gestor público, né? Então foi um dos primeiros gestores a levar toda a estrutura do DataSUS, né, que é o Departamento de Tecnologia da Informação do Ministério da Saúde, para a cloud, né? Então a gente contratou a AWS e levou tudo isso. E a gente começou vários projetos. O projeto mais estruturante que a gente iniciou foi a Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS. A RNDS começou um ano antes da pandemia, com um piloto em Alagoas. Deu certo o projeto de Alagoas. E aí a gente criou uma rede nacional de dados para poder conectar os mais de 2.000 tipos de sistemas de informação que tem hoje no sistema de saúde brasileira, seja público ou privado. Esse projeto foi um sucesso, né? A gente tinha uma programação de um rollout em 8 meses e aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente estava com tudo estruturado, mas ainda estava em fase de rollout. Aí quando veio a pandemia, a gente ligou essa rede nacional
para todo o país, né? Para integrar todos os dados de vacina, exame de Covid, toda a estrutura que estava envolta ali da pandemia, né? No primeiro ano foram 5 bilhões de registros que entraram dentro dessa rede. Essa rede usava uma tecnologia chamada blockchain, a tecnologia que faz hoje viável o Bitcoin, né? Então a gente levou a tecnologia do mercado financeiro para a área de tecnologia, justamente para você trocar informações entre estados, entre sistemas público e privado, né? E criar toda essa história clínica do paciente. A partir da RNDS a gente criou o Connect SUS, que foi a visão do paciente, né? Então ele tinha lá, por exemplo, o cartão internacional dele de vacinação, foi muito usado nessa parte de imigração de outros países durante a pandemia, né? A gente criou um sistema de vacinação do zero, né? O CPNI. Criamos vários sistemas na época da pandemia. E aí eu decidi sair do Ministério da Saúde. Ao sair do Ministério da Saúde, eu montei uma startup chamada Grid, um marketplace de API. Era o maior marketplace de APIs do Brasil. Foi bem sucedida. Por final, ela foi vendida para o grupo TecBan. E aí, a partir dessa saída, eu fui para a Liberty. Hoje eu atuo como diretor de estratégia do grupo. A gente atua em mais de 370 hospitais, Brasil afora. Hospitais esses públicos e privados, né? Grandes estados estão com a gente. E atuo hoje nessa parte de estratégia do grupo, tanto nas alianças, criação de novos produtos, o eixo comercial da empresa, né? Foi a partir dessas experiências que eu cheguei aqui, Edilson. Olha só. Nossa, História longa. Muito legal. E nós trazendo para a gestão, porque nós temos muitos gestores que nos acompanham aqui no nosso canal e também nas nossas redes sociais. Desafios que você enfrentou na gestão, porque para chegar, né, na direção, você obviamente passou também por essa parte. E algo assim que te trouxe o impacto que até hoje você lembra, um desafio que na hora assim deu aquela pensada, mas tu conseguiu resolver, aprendeu? Conta pra gente. Eu acho assim que de todos os desafios, o momento da pandemia foi o que mais me levou ao nível máximo de pressão e de responsabilidade, porque de um lado você tinha todo o medo de que todo mundo estava passando na pandemia e do outro lado você tinha que dar respostas rápidas. Então, eu acho que um dos maiores desafios que eu tive foi no início da pandemia a notificação da Covid, né? Até comentei um pouco mais cedo sobre esse desafio. A gente tinha no Brasil um sistema legado, um sistema chamado CVEP Grip, que era usado para síndrome respiratória aguda grave, né? Mas era voltado para uma taxa de notificação baixa, né? Quando veio a pandemia, a gente teve que rever esse sistema do dia para a noite, reduzir essa ficha, porque antigamente o enfermeiro gastava mais de 30 minutos para notificar um paciente. A gente teve que simplificar ela, porque a pandemia você não tinha como gastar 20 minutos para notificar um paciente digitando dados, né? Então esse foi o primeiro desafio. E esse desafio também foi conectado no prazo que a gente tinha para desenvolver o sistema. Porque quando veio o paciente zero, que foi um italiano, né, que veio da Itália para o Brasil, a gente não tinha tempo, né? Em vias normais, a gente precisaria de 6 meses para criar um sistema do zero. Só que a pandemia não dava para a gente esse prazo, né? Tinha que criar rápido. Então a gente definiu que em 46 horas a gente ia criar um sistema do zero. Então a gente montou o que a gente chama de sala de guerra, né? É uma sala onde você coloca todo mundo com objetivo comum. A gente criou 3 salas de guerra, um para criar camada de aplicação, um para camada de banco, um para camada de integração entre os dois, né, que a gente chama de middleware. E essas equipes viraram noites trabalhando nesse sistema e a gente conseguiu ter sucesso. A gente criou o sistema Notifica em 46 horas. Né? Então foi um recorde para a gente, né? A gente teve que pensar fora da caixinha, né? A gente levava sistemas para a nuvem do dia para a noite. É engraçado a gente ver isso hoje, fazer uma reflexão, porque a gente já tem mais de 4 anos, né? 5 anos desde que a pandemia acabou. Só que isso está muito, muito vivo na minha cabeça, porque Tu viveu isso, né? Coisas simples como o site do Ministério, né? O site do Ministério da Saúde foi o primeiro que a gente levou para a nuvem. O site do Ministério, ele rodava num data center local, né? Numa ferramenta open source que é o Joomla, e ele suportava. Quando veio a pandemia, todo mundo estava direcionando
as informações para o Ministério. O próprio Google, quando você digitava a palavra Covid, ele redirecionava para o site do Ministério. E o Mandetta fazia, não sei se vocês lembram, aquelas lives, né? Então, quando o Mandetta fazia as lives, a gente tinha 180 mil conexões simultâneas no site. Então, o site caía. Começava a live, o site caía. E depois até fui conversar com o diretor do Google, ele falou assim, poxa, eu estou mandando todas as conexões que vêm do YouTube, do Google para vocês. Eu falei, tá bom, mas você podia ter me avisado, né? Que você ia encaminhar isso antes, porque eu sofri. E aí a gente migrou o site, por exemplo, do Ministério do dia para a noite para a nuvem, né? Então isso foi muito desafiador. Sobre a RNDS também foi um grande desafio, porque em 2018 a gente estava trabalhando com a tecnologia que é o blockchain, que ninguém conhecia essa tecnologia. A gente foi extremamente ousado em trazer essa tecnologia para o mundo da saúde, né? E a gente usou na época um framework que é o Hyperledger Fabric, era uma comunidade global para blockchain, e não tinha brasileiros que atuavam nesse software, né? Dessa comunidade. Então, quando dava algum problema, a nossa equipe tinha que entrar em contato com indianos, pedir ajuda para russo, para poder nos ajudar a colocar o blockchain de pé. Então, foram grandes desafios, mas eu acho que o que eu mais aprendi foi a cooperação entre os países, né? Nós, no Ministério da Saúde, tinha uma assessoria internacional, a ISA, e essa assessoria internacional, junto com o Itamaraty, conectou o Brasil com um bloco de 15 países. Então, nesse bloco tinha Chile, Uruguai, tinha Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, México. E esse bloco criou um grupo. A gente falava no WhatsApp, os CIOs desses países, e a gente trocava experiências, né? Então, quando eu criava uma tecnologia nova, eu compartilhava com eles. Quando eles tinham uma tecnologia, eles compartilhavam conosco. Então, esse bloco se uniu em prol, né, desse bem comum aí, que era a gente conseguir sobreviver à pandemia, né, Edilson? Olha só. E, Henrique, frente aí o que você contou, né, uma história linda, numa trajetória que você teve que lutar muito para chegar onde chegou, né? Qual que é o teu sentimento hoje quando você conta essa história e de saber tudo que você passou, tudo que você fez para estar aqui? Não, sem dúvida. Sim, eu sou muito grato às pessoas que estiveram conosco, né, nesse processo. Eu falo desses projetos, mas eu não fiz sozinho, né? Foi toda uma equipe que atuou. No próprio Ministério da Saúde, você tinha pessoas apaixonadas pelo propósito, né? Então, a gente, no meio da pandemia, muitas pessoas tinham que estar em casa, né? Então, algumas que estavam muito aguerridas ali com a causa iam para o Ministério, eu estava sempre no Ministério junto, e essas pessoas você viram um brilho nos olhos, né? Enquanto estava todo mundo em casa, muitas vezes em home office, as pessoas estavam lá. Então, ao longo dessa jornada, eu sou muito grato às pessoas, né? Seja da moça que serviu o café para a gente, ao analista, a um chefe, a um ministro. Então, eu sou muito grato a essas pessoas. Então, olhando para trás e vendo tudo que eu vivi, né, o que eu mais tenho assim, de felicidade é ter conhecido pessoas incríveis no meio desse processo, nessa jornada, né? Que bacana. E o que te motiva a permanecer, né, e seguir? Não, excelente. Eu sou apaixonado por tecnologia para a saúde, né? Eu fui trabalhar no Ministério da Saúde e essa bandeira do SUS, né, te deixa apaixonado, né? Então, quando você vê o impacto que o SUS tem na vida das pessoas, na saúde, você fica apaixonado. Então, quando eu saí do Ministério, eu não fui para a área de saúde, né? Eu fui para a área financeira. Mas em pouco tempo eu fui me reconduzir, né? Tem algo que eu digo, Henrique, só pegando o gancho aqui, Sim. quando você trabalha com a saúde, mesmo que você tente ir para outros segmentos, tu não vai. consegue, não vai. tu né? volta para a saúde, mas enfim. Não, excelente. É apaixonante, né? A área da saúde. Eu me apaixonei e eu acho que assim, quando você vê o impacto do seu trabalho na vida das pessoas, isso te motiva mais, né? Então, muitas vezes você cria, por exemplo, uma tecnologia para rastreamento de câncer de mama e câncer de colo do útero, por exemplo. E aí você vê que aquela tecnologia pode ser decisiva para aquela mulher, né? Se você faz um rastreamento bem feito, com um processo
e com tecnologia, você pode, por exemplo, evitar que aquela mulher venha desenvolver um câncer de mama, A um gente câncer salva de vidas também, né? Exato, a gente não está ali no front ali, né, que esse é o papel do profissional de saúde, mas eu digo que a gente dá uma armadura, né, a gente dá equipamento para o profissional de saúde que está na última milha poder fazer o trabalho dele que é tão belo, né? Excelente. E quando a gente fala de equipe, ainda existem muitos gestores que acham que conseguem fazer as coisas sozinho e algo que a gente Exato. tem batido na tecla, inclusive no Congresso Alicerce, é o quão importante é a equipe, mas também o quão importante é nós nos cuidarmos para conseguirmos cuidar da nossa equipe. Então, eu quero fazer esse parênteses aqui, que sem uma equipe realmente a gente não consegue, porque sozinho a gente não consegue tudo, a gente precisa ter pessoas para nos ajudar. E você falou da tecnologia, que você é apaixonado pela tecnologia e muito se tem falado em transformação digital. E eu digo por mim, tanta coisa nova que sai todo dia que, como não é também a nossa área, a tecnologia em si, claro, a gente tem que estar por dentro de algumas coisas, mas todo dia sai coisas novas. Como acompanhar tudo isso, eu digo assim, bombardeio de informações, de Sem dúvida. IAs e coisas saindo. Ô, Dilson, eu sempre falo, por mais que eu tente me dedicar para saber tudo que está acontecendo, tudo de novo, a minha premissa básica é que eu não sei nada, né? Cada vez mais que eu estudo, eu vejo que é uma jornada muito, muito difícil, né? Apesar da gente estar vendo muita tecnologia sendo lançada, a gente que olha a tecnologia no aspecto de governança, a gente precisa olhar esses componentes tecnológicos, que hoje em dia a gente chama de ativos digitais, numa ótica muito de componentes, né? Então, quando você está num projeto estruturante, você tem componentes. É como se fossem peças do carro, né? Então, essas peças vão mudando. Mas você vai estar sempre precisando de um motor, você vai estar sempre precisando de um sistema elétrico, rodas. Então, são componentes do carro, né? Na tecnologia é a mesma coisa. Você pode... novas tecnologias vão surgindo, novos agentes de IA, novos processos. Mas óbvio que eu estudo a tecnologia de uma forma unitária, mas eu tento sempre ver os movimentos de mercado. Muito mais importante do que você entender aquela nova tecnologia é para qual caminho que o mundo está indo. Olha que dica valiosa. Então, aí pra nós, isso. Valiosa mesmo. Eu vejo muito isso, os movimentos que estão acontecendo lá fora. Eu sei que a gente está criando muitas tecnologias no Brasil, o Brasil está se destacando muito, mas a gente precisa olhar o que está acontecendo lá fora. Quais são os movimentos que estão acontecendo na América do Norte, na Ásia, na China, né? Porque aí você consegue ter um norte, até para você saber para onde você deve ir e o que você deve estudar de coisas novas, né? Então, eu sou muito... eu gosto muito de entender os movimentos que acontecem nos mercados, né? Isso me ajuda muito no meu dia a dia. Isso faz a diferença mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, aquele gestor que ele não tem muito tempo de estudar, vamos falar assim, essa parte, né? É que a gente está falando de um especialista que trabalha na área de tecnologia. Qual dica também você deixaria para aquele gestor que está com dificuldade e daqui a pouco tem ferramentas que vão auxiliar, mas muitas vezes por falta desse tempo de realmente ir atrás, não conseguem. Teria alguma dica para isso? Excelente. Oi, Dilson. Eu sou do princípio do básico bem feito. O próprio Mário, que estava conosco na palestra também, ele falou muito disso. Então, o gestor público tem que tomar muito cuidado na hora de trazer um componente de inteligência artificial, um software, um ERP ou algo do tipo, antes de ter a casa arrumada. Por isso que eu gosto muito do conceito de transformação administrativa via digital, né? Porque você muda o processo, você traz governança e aí eu uso a tecnologia como um acelerador. Eu vou te dar um exemplo. Eu vejo muitos projetos de interoperabilidade fracassando. E como é uma pauta que eu gosto muito, eu estou sempre olhando o insucesso de outras pessoas e de outras empresas para poder eu aprender com os erros, né? E não só com os erros deles, mas com os erros que eu também cometi ao longo da minha vida. Mas eu vejo um exemplo.
Eu vejo um projeto de grande porte, querendo unir toda a história clínica de um paciente com componentes extremamente robustos de tecnologia, mas, por exemplo, não tem uma identificação do paciente boa. Então, assim, a chance de você criar uma história clínica que seja eficiente é baixa. Porque se você não identifica o seu paciente, como é que você vai montar a história clínica dele, né? Então, você quer criar, por exemplo, uma história clínica do seu paciente, começa criando um ID forte, um ID probabilístico e determinístico, né? O que a gente chama de MPI, né? Master Patient Index. A partir disso, não vai trabalhar no primeiro momento com um volume muito grande de dados. Começa com um pouquinho. Porque o que é mais importante no começo não é você trocar muita informação, é você se comunicar com todos os players do seu ecossistema, né? Quando eu falo ecossistema, você tem um estado, você tem vários aparelhos ali, UPA, UBS, né, público e privado. Então, se conecte com esse ecossistema. Você está numa operadora, se conecte com o ecossistema daquela operadora, seja um laboratório externo de análise clínica, um laboratório de imagem, um equipamento. Então, começa devagar, mas estresse a comunicação. Pavimente uma rodovia, né, uma via entre os atores do seu ecossistema primeiro, com um volume baixo de dados, e depois você vai escalando, colocando mais dados, e aí a partir disso você vai ter informação estratégica, e a partir dessa estrutura vai te propiciar, vai desabilitar, né, a possibilidade de uso de inteligência artificial, de IA generativa e de todos esses componentes. Mas trazer isso de um ambiente desestruturado, é possível que você acelere o caos. Você não acelere a transformação, né? O insucesso, ele vem muitas vezes disso, né? Que é colocar tudo de uma única vez, Exato. Sem fazer o básico. Exato, né? exato. O olhar começar fragmentado, já quer colocar no todo. Já quer tudo, né? Porque vai naquela visão de já querer resolver tudo de uma vez só, né? Eu sempre tenho um princípio básico que é problemas complexos são resolvidos com soluções complexas, né? Isso. Muitas vezes você não vai resolver um problema complexo com algo banal ou simples. Você vai ter que trabalhar uma solução robusta, né? Então, esse é o grande desafio que a gente tem hoje. Eu acho que tanto no setor público quanto no setor privado também, né? Com certeza. E essa parte eu vejo muitos gestores que desanimam com a própria equipe. Por exemplo, fala uma vez, aí muitas vezes acabam não fazendo. E participando da sua palestra também, algo que você falou do desenvolvimento que precisa ser constante com a equipe. E como assim, uma dica agora para esse gestor também, assim, não desanime da sua equipe. O que você falaria para esse gestor que talvez hoje está desanimado e pensando, não vou ir para frente mesmo porque não tem equipe, ou talvez aquele gestor que coloca a culpa na equipe? O que você diria para esse gestor? Oi, Dilson, a empresa que eu trabalho hoje, a Liberty, ela é uma empresa de tecnologia. Mas o princípio básico do nosso CEO é que o mais importante são as pessoas. Por mais que a gente tenha tecnologia, traga tecnologia dos Estados Unidos, da China, de outros países, crie tecnologia própria, no final das contas, quem vai fazer a diferença são as pessoas. Quem move, né? Quem move uma empresa são as pessoas. E a gente é uma empresa de tecnologia para a saúde que a gente é diferente. A gente traz profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, para dentro da estrutura, para que quando a gente vai criar um produto, a gente tenha uma avaliação interna, se faz sentido, se não faz. Na hora de conversar com o cliente, na última milha, vá essa pessoa. Agora, voltando para a sua pergunta básica sobre a inspiração da equipe, eu acho que no momento que a gente vive hoje, você não vai conseguir, ainda mais num cargo de liderança, trazer essas pessoas pela imposição, né? Obrigando, olha, eu sou o chefe, você tem que fazer. Assim, a gente tem que usar a inteligência artificial. Hoje em dia, a gente tem que se desafiar para ser uma liderança que a gente inspire as pessoas. Muitas vezes esse gestor, ele não está conseguindo trazer equipe para um projeto de transformação porque ele não está conseguindo inspirar essas pessoas e está indo só pela imposição. Eu sou chefe, tem que fazer. E aí, quando você inspira as pessoas com essa vontade de transformar, elas vão entregar muito mais do que o básico.
elas vão se dedicar muito mais, elas vão olhar o projeto ou o que você está pensando de uma forma diferente. Então, eu acho que para esse gestor que não está conseguindo motivar a equipe, mude um pouquinho. Tente inspirar essas pessoas. E muitas vezes a inspiração começa pelo gestor. Por exemplo, como é que você está obrigando a sua equipe a usar a inteligência artificial se você não usa? Né? Use, mostre para ele como que você está usando, como que você está mudando no dia a dia. Então, tem que ter muita coerência, né? Você não pode também exigir algo que você não esteja fazendo, né? Se você exige que a sua equipe estude, por exemplo, 2 horas por dia uma nova tecnologia, uma nova IA, se você não fizer o mesmo, você não vai inspirar elas. Então, acho que tudo nasce dessa gestão baseado em formar pessoas, inspirar pessoas, não em impor, porque você é o chefe, porque você está ali naquela posição, né? Que é transitória, né? É isso aí. E, Henrique, algo que eu queria daí te falar de uma percepção que eu tive, você vem de uma área de tecnologia muito forte, com uma experiência muito ampla, mas tu tem algo diferente, tu tem brilho no olhar. E que é difícil da gente ver isso, principalmente quem trabalha na área de saúde. O que faz, né, você ter o brilho no olhar? Eu acho isso, que... esse movimento com as pessoas, essa conexão que você tem com a equipe? Eu acredito que, assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Eu gosto do que eu faço. Óbvio que não vou ser incoerente, que tem dias que são difíceis, tem desafios. Às vezes você chega em casa cansado. Eu que viajo muito, às vezes fico longe da minha família, né? Eu perco ali, às vezes, um momento do meu filho, que está com 3 anos. Mas eu sou muito apaixonado pelo propósito, sabe? Eu gosto de transformar empresas, mercados, transformar a vida das pessoas. Então, quando eu crio um projeto que eu consigo melhorar a vida da pessoa, aquilo me traz uma inspiração para ir atrás de mais, né? De algo além. E a tecnologia, o impacto é muito rápido, é muito perceptível, né? Você faz um projeto, muitas vezes rápido, você vê um impacto rápido na vida das pessoas, né? Então, o que me motiva e que dá esse brilho nos olhos é essa vontade de melhorar a vida das pessoas, né? Eu acho que na vida eu tive várias experiências de como o seu trabalho muda a vida, né? Mas teve uma situação uma vez no Ministério da Saúde, a gente estava naquele término dos médicos cubanos, né? E aí a gente tinha criado um sistema para esses médicos intercambistas poderem aplicar, né? Esses médicos que vinham de Cuba, poder aplicar no sistema e ser repatriado. Então, eram médicos que estavam numa situação difícil, né? E o sistema foi criado para poder receber essas pessoas. Só que essas pessoas estavam com muita dificuldade nesse sistema e a gente não tinha essa visão. E aí, certo dia, eu estava chegando no Ministério da Saúde, era 8 horas da manhã e tinha um volume de pessoas na frente do Ministério, né? Eram vários médicos cubanos que não estavam conseguindo entrar dentro do sistema, né? Que não estavam conseguindo... se cadastrar para ser repatriado. E se eles não conseguissem ser repatriados, eles têm que voltar para o país de origem, né? E essas pessoas tristes, tensas, na frente do Ministério, criando, por exemplo, um tumulto, né? E aí eu cheguei, as pessoas falaram, olha, Nixon, tem um tumulto ali, que a gente vai chamar a polícia, o que a gente vai fazer? Eu falei, não, vou lá conversar com eles, né? Aí fui lá, conversei com as pessoas. Eles falaram, poxa, mas o sistema não está entendendo o meu perfil, não está aceitando meus dados, está com problema. Aí eu pedi autorização, levei todas essas pessoas para o auditório, a gente levou água, café, falou assim, olha, a gente vai trazer 3 analistas aqui, vai colocar do lado de vocês, nem que a gente tenha que passar o dia inteiro aqui, a gente vai resolver o problema de cada um. E devagarzinho a gente foi resolvendo, foi vendo que o sistema estava com problemas, aí eu voltava, cobrava a minha equipe para arrumar e foi resolvendo. Antes do meio-dia eu já tinha resolvido a vida de todo mundo. E essas pessoas vieram conversar comigo com um olhar de gratidão que me marca até hoje, né? De agradecimento. E aí você vê que ali a gente não é nada na vida, né? Mas naquele momento ali a minha ausência poderia prejudicar a vida daquela pessoa, né? O sistema mal feito, né? Exatamente. E aí uma empatia ali gerou um impacto na vida dessas pessoas, né? Então a tecnologia, às vezes a gente tem a experiência que
Eu sou um cara que trabalha com tecnologia. Mas você trabalha com tecnologia para pessoas, né? Então, pode ser que no futuro a gente tenha inteligências artificiais trabalhando entre si, né? Elas já fazem isso, mas em larga escala, né? Mas hoje a gente trabalha para pessoas, né? Muito Nossa, bom. Isso foi muito forte, né? Muito. Muito E forte. uma mensagem final, Henrique, para aquele profissional que ele quer alcançar, ser um gestor, ser um diretor, o que você fala para essa pessoa que está começando ou que já tem aí talvez 5 anos de profissão, mas que almeja chegar nisso? Oi, Dilson, eu acho que o medo trava muitas pessoas. Eu acho que a mensagem que eu daria é: não tenha medo de inovar e não tenha medo de errar. Eu gosto muito de uma frase do Steve Jobs, que ele fala: quando você vai inovar, né, certamente você vai errar. O que vai fazer você ter sucesso é a sua capacidade de corrigir essa rota. Então eu gosto muito é das pessoas que eu mais gosto, assim, o Steve Jobs, quando fala de inovação, né? E ele falava muito isso: não tenha medo, vai lá. Você vai errar muito. Agora, se você se concentrar no erro, você não vai crescer. Agora, se você consegue ter a capacidade de entender suas falhas e corrigir essa rota, aí você vai chegar longe. Então não tenha medo de inovar, não tenha medo de errar, não tenha medo de admitir para a sua equipe ou para o seu gestor que você errou, mas você vai corrigir, porque é o caminho natural, né? Então, eu acho que é isso, não tenha medo. Nós queremos agradecer pela tua participação aqui conosco, né, Vô? Foi incrível e inspirador esse momento Obrigado. Contigo, e nos faz a gente ter aquela vontade de ser um líder melhor ainda, né, Edilson? Com certeza. E buscar referências assim como você nos dá certeza que a gente está no caminho certo. Excelente. Que esse é também o nosso brilho no olhar. Excelente. Olhar e cuidar de pessoas. Vocês falaram do brilho no olhar, mas vocês dois têm esse brilho no olhar, né? A organização do evento de vocês foi impecável. As pessoas que participaram do evento têm uma conexão muito forte com vocês. Então, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui, me conectando com vocês, conhecendo a cidade aqui, que é linda. O local do evento foi sensacional. Eu imagino que não tenha sido fácil uma organização de um evento dessa, não é fácil. Então, vocês estão extremamente de parabéns aí por tudo que fizeram. E continue assim, né? O trabalho de vocês vai ajudar muitos gestores, né? Muitas vezes o Edilson é aquele gestor que você falou, que está desmotivado, que não tem muitas vezes vontade de mudar. Talvez com o seu evento, com a sua ação ou com a sua conversa pode ser que mude, né? Então, com certeza. Parabéns pelo caminho de vocês e pelo evento. Muito obrigado. E nós também ficamos felizes sem demais. palavras aí, Henrique, por trazer um nome como o teu. A gente sabe a tua agenda, a tua correria. E como nós falamos no almoço, não tinha plano B. Era o plano A, era o Henrique, né? Depois que o Mário falou. E graças a Deus deu tudo certo, porque era para ser. E estamos aqui, então... Muito obrigado de coração. A gente precisava fazer essa conexão. Excelente, excelente. E unir propósitos, Exato. né? E você que nos acompanhou até aqui, nós queremos também agradecer, pedir para você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e também nos acompanhe nas redes sociais. Estamos com muitos trabalhos intensos para trazer muitas novidades e o dia a dia aí de você que faz parte dessa área que é tão linda, que é a saúde. Isso aí. Até mais e aguardamos por vocês. Até mais.